Neste vídeo eu vou falar sobre memorização de texto. Este vídeo aqui é a parte 2 do vídeo anterior. E aí eu falei de duas maneiras de memorizar texto: música, memorização musicalizada, e memorização ritmada, né? Coloquei aqui música e ritmada. E aí eu falei de vantagem e desvantagem. Vou fazer só uma rápida, né, uma rápida recapitulação do vídeo de ontem. E aí eu falei que memorizar pela maneira musicalizada é uma forma milenar. Os clássicos aí, os medievais, os clássicos da antiguidade, eles usavam música para passar toda a sua mitologia, toda a sua tradição, né, a tradição oral, todo o conhecimento que eles utilizavam. Então, a própria estrutura das poesias, elas eram por meio de canções, né? Eram cantadas, e aí a música ela é indiscutivelmente uma forma de memorizar texto antiguíssima e muito eficiente. É uma liga extraordinária que existe. A desvantagem é que a música, se você não tem um conhecimento mínimo, né, as habilidades mínimas musicais, você vai ter dificuldade de pegar um texto novo e musicalizar aquele texto e memorizar. Então, quando o que você vai aprender ele já está dentro de uma estrutura musicalizada, dentro de uma estrutura de uma música, foi produzida uma música para aquele conteúdo e você recebe já a música pronta com o conteúdo, é indiscutível, a música ela é bem superior. Mas se você vai pegar um texto novo e precisa criar uma música a partir daquele texto, você mesmo, se você não tem esta habilidade, você não teve uma formação musical boa, como é o meu caso, você vai ter muita dificuldade. Se você me trouxer um texto novo e pedir para eu memorizar e pedir para eu criar uma música para memorizar aquele texto, dificilmente eu vou fazer isso daí. Então, não é que eu não tenha potência. Se eu parar e me dedicar, eu vou conseguir, eu sei. Mas não é o meu forte. Eu prefiro essa outra maneira, que é a maneira de ritmar o texto. E é sobre essa maneira aqui que eu vou falar. A vantagem dessa maneira aqui é que praticamente todo mundo consegue fazer isso daqui. Então, todo mundo pode pegar um texto. Essas aqui são técnicas, né? Uma técnica de você pegar o texto e sair desmembrando ele e fazendo as conexões e criar um ritmo, e você memoriza. Qual a desvantagem? A desvantagem é que ela não liga tão bem quanto a música. É isso aí. Ela não tem esse poder tão conector de memorização quanto a música. E para falar sobre o método aqui de memorização, para falar sobre memorização ritmada, eu trouxe o método aqui de memorização sintética e o método analítico que eu expliquei lá no vídeo anterior. Então, o sintético, né, é você pegar um texto. Eu vou pegar esse texto aqui, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um texto bastante conhecido. Acredito que praticamente todo mundo conhece esse texto. Você simplesmente repete o texto e a pessoa vai lá e diz em seguida. Eu coloquei aqui em cima, texto curto / simples. Simples não quer dizer necessariamente curto, tá, gente? O texto pode ser longo e ser simples. O texto pode ser curto, não curto com, né, uma linha, e ser complexo. O que vai dizer se ele é complexo ou se ele é simples é o grau de dificuldade que você tem com aquele texto. E esse grau de dificuldade ele se dá por meio de termos, ele se dá, né, termos desconhecidos, ele se dá por meio de vocabulário, ele se dá por meio de palavras que ela tem uma estrutura meio que parece um trava-língua. Então essas complexidades é que vai fazer com que você decida por um caminho ou por outro. Então, entrando aqui agora no método analítico segmentado, esmiuçando. Ontem eu falei sobre, você pega esse texto aqui, é um texto longo / complexo. Ele não é complexo aqui porque ele é difícil, tá? Não é grau de dificuldade. Eu coloquei complexo aqui para poder distinguir do simples e porque ele é um tamanho maior. E aí ele assim, se eu for usar aqui o método sintético, dificilmente vai funcionar. Se eu chegar para você e ler esse texto aqui todinho e pedir para você repetir em seguida, dificilmente você vai conseguir repetir exatamente como eu falei, como eu li para você, certo? Então, de cara a gente vê que o método sintético aqui, ele não funciona muito bem para memorizar o texto. Então a gente tem que partir para o método analítico. E aí dentro do método analítico, eu prefiro analítico segmentado. É quando você faz alguns blocos, você ensina coisa e
dividida em blocos, sendo que você não... A diferença, né? Deixa eu pegar aqui esse outro aqui. É o mesmo texto, sendo que agora, olha só como fica diferente. Ó. Fica mais agradável, colorido, tudo repartidozinho. A diferença do segmentado para o fragmentado é o seguinte. O fragmentado, a gente ia ficar memorizando cada partezinha dessa aqui, individualmente. Hoje eu memorizo só essa daqui, ó. O Senhor é meu pastor. Amanhã eu memorizo, nada me faltará. Aí no outro dia eu memorizo, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, estou exagerando, não precisaria disso tudo, mas a ideia é essa. A forma fragmentada é ensinar pedacinho isoladamente. A forma sequenciada, segmentada, é quando você desmembra aquela ação, aquela tarefa, né, maior em pedaços pequenos, mas você já ensina na sequência, entendeu? Quebradas, mas sequenciada. Então, você segmenta e fala na sequência. Tipo aqui, ó. Esse texto, 6 versos, é um texto que é possível que memorize aí em 5 minutos, em 3 minutos, em 10 minutos, 15 minutos. A habilidade de memorizar, gente, assim, a memorização é uma habilidade, é uma ação, tá? Memorizar é um verbo, é uma ação. Então você aprende essa habilidade, você pratica essa ação. E quanto mais você praticar a ação de memorizar, melhor você vai ficar em memorização, entendeu? Melhor vai ficar a sua memória. Então, a gente quebrou aqui, eu já deixei mastigado para vocês em cores, tudo sublinhado, bonitinho. E aí, a forma de memorizar pelo método analítico segmentado seria: a gente pega um bloco, fala, seu filho, seu aluno, seu aprendiz repete, aí depois você parte para o outro e conecta. Tipo, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Ele vai lá e repete. Você pode repetir para ele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você que vai escolher. Então, o Senhor é meu pastor, ele repetiu. Nada me faltará, ele repete, nada me faltará. Você já pode em seguida repetir os dois. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí você vai ver que se ele pegou, aí você parte para o terceiro bloco. Você pode já repetir os dois mais o terceiro, ou você dá ênfase no terceiro, repetindo ele isoladamente, e depois conecta com os outros dois. Tipo, ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A quantidade de vezes que você repete antes de pedir para que seu filho, seu aprendiz, seu aluno recite, vocês é que vão ter que medir. Poxa, eu preciso repetir isso aqui 3 vezes antes de pedir para ele. Eu preciso repetir 4 vezes, 5 vezes. Não importa. A questão é, você vai descobrir esse número. Vai fazendo, eu não sei que número é esse. Então você começa do menor número. Começa com 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se ele conseguiu repetir de cara, então você só repete uma vez. Se você vê que ele está com dificuldade, aí você pode repetir 2 vezes. Porém, quando você repetir mais de uma vez, 2, 3 vezes, você tem que fazer a seguinte pergunta: eu estou repetindo mais de uma vez porque o texto ele é longo, porque existem palavras difíceis, porque existe vocabulário que ele não conhece. Então você vai ter que descobrir o porquê você está repetindo tantas vezes e ele está tendo dificuldade em recitar em sequência. Por exemplo, aqui embaixo. Prepara-me uma mesa na presença. Aqui, ó. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Esta palavra prepara-me, dependendo da criança, vai ser um trava-língua isso daqui, ó. Refrigera-me, guia-me. Quem está acostumado com leitura de poesia lida bem com essa estrutura aqui, entendeu? Dessa forma que o pronome ele está colocado aqui. Então você vai pegar aqui, ó, unges-me. Então unges-me é uma palavra que unges-me a cabeça com óleo. Pode ver que aquela ficou, ainda bem que ela ficou bem pequenininha. Outra coisa, esses blocos eles foram separados dentro das estruturas sintáticas, tá vendo? Dentro das estruturas gramaticais, ó. O Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará, ponto final. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ponto final. Leva-me para junto das águas de descanso, ponto e vírgula. Refrigera minha alma, ponto final.
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ponto final. Aí eu vou pegar um caso aqui bem interessante, ó. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Pode ver que eu quebrei aqui, ó. Eu achei isso aqui muito longo. Quem vai dizer é você. Você vai segmentando, mas é possível que você quebre antes. Porém, a quebra, ela tem que fazer sentido. Você não vai quebrar tipo assim, ó. O Senhor é. Não se quebra. O Senhor é. Aí depois você vai dizer assim, o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Fica estranho. Porque quando você quebrar, você primeiro tem que verificar se você não está quebrando uma estrutura sintática. E caso você decida quebrar, feito eu quebrei aqui, você tem que quebrar numa parte que não perca o sentido sonoro, se é que eu posso falar assim. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Bondade e misericórdia. Imagina aqui se eu quebro aqui, ó. Bondade e misericórdia certamente me. Ou então, bondade e misericórdia certamente. Bondade e misericórdia certamente. Aí, me seguirão todos os dias. Então, assim, o ouvido de vocês, eles serão guia. Então, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Ou imagina se eu quebro aqui, ó. Bondade e misericórdia. Bondade. É possível fazer isso? É possível. Vai depender muito da situação que você está. E aí, se você não conseguir memorizar, recitar uma frase com 4 palavras, com 5 palavras, com 6 palavras, existe um problema aí sério de memória de curto prazo. Então tem que treinar a memória de curto prazo. Lógico que você praticando a memorização de texto, você consequentemente vai trabalhar a memória de curto prazo. Porém, você tem que ver isso aí, esse diagnóstico. Poxa, eu estou com a memória de curto prazo ruim, então vamos treinar a memória de curto prazo. Assim como existem outras formas, tem memorização de texto, memorização de data, memorização de imagem, memorização de texto, de cheiro, memorização auditiva, memorização do paladar, dos sabores. Então, assim, existem vários tipos de memórias, tá, gente? As memórias são os registros que nós acumulamos da experiência que nós vivemos aqui na Terra. Então, e aí quando você tem acesso a um novo estímulo, você consegue discriminar o que é aquele estímulo, você consegue se lembrar o que é aquilo ali. Então, a gente está falando de texto. Então, aqui, esse é a situação. Você quebrou aqui, mas você consegue depois dar sequência. Bondade e misericórdia certamente me seguirão aí todos os dias de minha vida, todos os dias de minha vida. Então você pode pegar depois, junta isso aqui tudinho, e isso aqui fica num único bloco, que é o bloco da oração aqui, certo? E aí você vai fazendo essas conexões dos blocos. Outra coisa interessante, ritmo e entonação. Gente, memorização ritmada, ela, como o nome diz, ritmo, entendeu? Ritmada, ela tem ritmo. Então, existem 3 coisas que são fundamentais para a memorização de texto pelo método ritmado. Pelo método de música também. Velocidade, ritmo e entonação. Se vocês conhecerem alguém, me apresente. Eu não conheço ninguém que memoriza texto de forma devagar. O cara do direito lá que memoriza um código civil, um código penal, um código da lei, qualquer que seja. Quando eles vão recitar, eles recitam rápido. O cara que memoriza textos bíblicos, ele vai recitar, ele recita rápido. O cara que memoriza uma poesia, ele recita rápido. O cara que memoriza uma peça teatral, exceto nos casos onde eles vão estar atuando, e ali sim existe toda a velocidade correta de atuação, exceto nesses casos, quando eles vão recitar, o treino é rápido. A memorização com ritmo, ela consegue se fixar rápido. Então, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então você vê que existe entonação, existe velocidade, e aí o que é que você vai acrescentar, que aí é um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais difícil, é ritmo. Você precisa acrescentar um ritmo. E aí você junta esses 3 pilares com esse métodozinho aqui o método analítico segmentado, onde você vai quebrando, vai entoando, vai fazendo entonação e vai conectando. Gente, vocês vão medir.
5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, talvez até em 2 minutos ou 3 minutos você consiga memorizar um texto novo que você acabou de receber, porque você vai fazer justamente o uso dessas técnicas. Então, este é o vídeo. Amanhã eu vou postar um outro vídeo, talvez eu dê continuação a este vídeo aqui, falando sobre estruturas de recuperação de memória, mas eu vou ver e aí vocês vão descobrir amanhã.